Mais um estudo hoje aqui no canal. Hoje nós falaremos sobre um sinal. Muita gente pede um sinal para Deus e nada recebe. Mas que sinal o Senhor Jesus prometeu trazer a este mundo, dar aos homens? Aqui no livro de Mateus, no capítulo 12 e versículo 38, fala sobre o sinal de Jonas. Jesus disse que o único sinal que será dado aos homens é o sinal de Jonas. Mas que sinal é esse? O que é que Jonas fez? Jonas pregou o Evangelho, a palavra de Deus, na cidade de Nínive. E aquela cidade se arrependeu. Além de Jonas ser um fujão, mas ele não teve alternativa. Ele foi escolhido para pregar a palavra do Senhor na cidade de Nínive, porque Deus sabia que só através da pregação de Jonas, não é? Que Jonas foi medroso, não é? Fugiu, mas acabou por ser cuspido pelo grande peixe, mesmo na cidade de Nínive, onde ele teria que pregar o Evangelho. Mas Deus não poderia enviar outro profeta, já que Jonas quis fugir? Não. Aquilo que Jonas, ou que alguém, que algum profeta tem que fazer, algum servo de Deus hoje, é essa pessoa que tem que fazer. Porque é essa pessoa que Deus vai usar para converter, para levar ao arrependimento muitas almas. Assim aconteceu no passado e acontece hoje. Só para lembrar, nós não podemos esquecer que Elias fez grandes sinais. Até veio fogo do céu, grande sinal. Mas fugiu de uma mulher. Teve medo de uma mulher. E fugiu. Não é? Não fugiu? Se escondeu ali, na caverna, ali no deserto. O que é que aconteceu? Veio a carroça de fogo mais tarde e levou a Elias para o céu. Mas o que Elias tem que fazer, ele vai fazer, porque vai se cumprir o que está guardado para Elias, que é no fim dos tempos. Por isso que Elias não morreu. O corpo dele foi levado lá para cima, está guardado lá, para que ele venha no fim dos tempos. Vejamos que as coisas de Deus, para os homens, muitas vezes, não há compreensão. Mas aqui, voltando para Jonas, não é o sinal de Jonas, que é o sinal da pregação do Evangelho para o arrependimento. Porque assim fala o Senhor Jesus assim. Então, alguns escribas e fariseus replicaram. Quer dizer, Jesus estava por entre uma grande multidão e cada vez chegavam mais pessoas. Então, os escribas e os fariseus, digamos, os invejosos, porque Jesus, não é, atraía grandes multidões. É algo que eles não conseguiam fazer. Então, eles pediram a quem? Ao Senhor Jesus um sinal. Queremos ver, disseram os escribas e os fariseus, da tua parte algum sinal. Quer dizer, que sinal que eles queriam do Senhor Jesus? Para quê? Para que viessem a crer que ele era o Filho de Deus? Ou para o condenarem? Ele, porém, o Senhor Jesus respondeu, uma geração má e adúltera, quer dizer, era só traição, pede um sinal. Mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas, o sinal de Jonas. Porque assim, vejamos o que o Senhor Jesus diz. Presta atenção nessa parte que eu vou ler agora. Porque assim, como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe,
assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Digamos, aonde é esse coração da terra? Nós já vimos que o sinal de Jonas é a pregação do Evangelho. E a pregação, esse sinal que os homens pedem a Deus, todos os dias Deus dá para os homens. Até os dias de hoje. João Batista veio com a pregação do arrependimento. Até hoje é pregado o Senhor Jesus. Veio o Senhor Jesus com a pregação do arrependimento. Deixou para os seus discípulos, pelos seus apóstolos. Veio João, não é? Veio Pedro, veio Paulo e todos os outros profetas escolhidos por Deus, que são os servos de Deus, os pregadores, os pastores dos dias de hoje. Esse é o sinal de Deus para o homem, para a humanidade. Porque indo essas pessoas até a casa de Deus para ouvir a pregação do Evangelho, as pessoas são o quê? São curadas, são libertas, são salvas. Tudo isso são sinais, que é o sinal de Jonas. Mas para ter a ideia do que o Senhor Jesus disse, não é? Que esteve 3 dias e 3 noites, não é? No coração da terra. Aonde é esse coração da terra? Nas profundezas da terra, no núcleo da terra. O que há lá? É fácil de se perceber. Não é a primeira vez que se fala no coração da terra. No Antigo Testamento, não é? Quando fala sobre o príncipe da Pérsia, fala sobre, não é? De ele colocar, não é, sua cadeira no coração da terra, no coração dos males. O que há lá? O inferno. Jesus desceu, teve 3 dias, 3 noites antes de subir ao céu, no inferno, a fazer o quê? O sinal de Jonas. Qual é esse sinal? Pregação do Evangelho. Jesus pregou o Evangelho no inferno durante 3 dias e 3 noites. Não, isso não aconteceu nada. Então, quem disse? Não foi o Senhor Jesus? Está escrito aqui, não é? O Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. E Paulo, mais tarde, né, quando escreveu a carta aos Efésios, ele diz assim, lá em Efésios 4, 8, 9, ele confirma essas palavras do Senhor Jesus para que as pessoas venham a entender. Eu sei que essa palavra, muita gente tem dúvidas. Muita pessoa invejosa. É invejosa porque o Senhor Jesus trouxe cativo o cativeiro. As pessoas que estavam no inferno desde a antiguidade. Desde o primeiro mundo, antes do dilúvio. E não querem aceitar essa palavra do Senhor Jesus. Quem disse foi o Senhor Jesus, não é? Não é você, nem a A, B, nem C que vem dizer que não é bem assim. Está escrito. Eu prego que está escrito. Está escrito. O Senhor Jesus permitiu que esteja escrito porque é assim mesmo. Porque assim aconteceu, porque veio das palavras do Senhor Jesus. Se tivesse vindo de algum apóstolo, a pessoa pode até pensar poderia ser outra coisa. Mas vindo da boca do Senhor Jesus, que é um Deus, não há dúvida. Ele teve 3 dias e 3 noites no inferno e trouxe cativo o cativeiro. Foi o que Paulo afirmou nas suas palavras. E ele diz aqui, em Efésios 4, 8, 9, vamos ler. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. E por isso diz, quando ele subiu às alturas, antes de ele subir ao céu, após a sua morte ali na cruz, levou cativo o cativeiro, levou com ele, preso com ele, o inferno, todas as almas que estavam lá, que aceitaram a pregação do Evangelho. Agora me diz, pessoas que já estavam há milénios, há centenas de anos, há dezenas de anos, você acha que não ia aceitar a grande oportunidade e chance
de sair daquela prisão, que é o inferno, com certeza, não é? Todos aceitaram. Por isso é que diz Jesus trouxe cativo o cativeiro. Só lá ficaram os demónios. Só os demónios é que ficaram no inferno. E o Senhor Jesus continua a dizer, Paulo diz, pelo Espírito assim, levou cativo o cativeiro, não é? E concedeu dons aos homens. Esses dons que vieram para os homens foi com a descida do Espírito Santo, porque o Senhor Jesus tinha prometido aos discípulos que eu iria ao Pai e ia rogar para que enviasse o Espírito Santo, não é? Porque também já era uma profecia do passado que o Espírito de Deus seria derramado sobre os vossos filhos, não é? E vossas filhas, não é? E profetizeis. É o que nós estamos fazendo hoje. Nós recebemos o Espírito Santo para profetizar. Quer dizer, as palavras do Senhor Jesus, as profecias do passado se cumprem hoje para aqueles que creem. Eu creio, você crê que me ouve. Então, você pode conferir que esse é o sinal de Jonas. Esse é o sinal que o Senhor Jesus veio trazer à humanidade, que é a pregação do Evangelho. Não é ver fogo a descer do céu para que você creia que o Senhor Jesus é Jesus. Ele é o Senhor Jesus e ponto final. Se ele disse, está escrito, Paulo afirma. Ora, que quer dizer subiu? Senão que também desceu, havia descido até as regiões inferiores da terra. Quer dizer, no coração da terra, onde o Senhor Jesus esteve 3 dias e 3 noites. Fazendo lá o quê? O que é que o Senhor Jesus foi lá fazer? Jonas teve 3 dias e 3 noites, não é? Por quê? Porque foi desobediente, não é? Não quis ir lá pregar naquela cidade de Nínive, que era uma cidade muito importante para Deus. Deus conhecia o povo daquela cidade e Deus quis salvar aquela cidade. Ao contrário das cidades de Corazim, de Cafarnaum, não é? Que diz aqui mesmo em Mateus, que não se converteram, não se converteram com a pregação do Senhor Jesus. Cidades que o Senhor Jesus foi lá pregar e pediram para se retirar. Tiveram medo do Senhor Jesus por ter libertado 2 homens endemoniados, arrancado deles legiões de demônios que entraram nos porcos, não é? E aquela cidade, não é? Pediu que o Senhor Jesus se retirasse. Quer dizer, essas cidades, não é? Cafarnaum, né? Corazim e uma outra cidade que agora nem me lembro, não é? O Senhor Jesus esteve lá, não se arrependeram, não aceitaram. Mas Nínive era uma cidade que Deus queria salvar. Era importante cidade para Deus. Então, Jonas, que era fugir, não queria ir, teve que ir, não é? Pelo bem, pelo mal, porque tinha que ser a pregação de Jonas. Então, ao ser ele lançado ao mar, não é? Porque aquele barco, o mar se revoltou e as pessoas procuraram saber que maldição era aquela. Aí tiveram que lançar Jonas no mar e o mar acalmou. E veio um grande peixe e engoliu a Jonas. E como é que Jonas esteve lá 3 dias e 3 noites dentro da barriga do peixe, não é? Respirando. Como respirou ali dentro? Se tem oxigênio dentro da barriga do peixe. É um milagre de Deus, é o sinal de Jonas. Então podemos ver que Deus é poderoso, porque dentro da barriga desse grande peixe, como sobreviveria se não fosse a mão de Deus? Jonas, 3 dias lá dentro, estaria morto. Mas não, chegou a Nínive, o peixe o levou até Nínive e o cuspiu lá. Chegando lá, ele entendeu que tinha que fazer o que tinha que fazer. Pregou o evangelho e aquela cidade se arrependeu. E essa cidade que se arrependeu vai se levantar contra essas cidades que o Senhor Jesus pregou o evangelho e não se arrependeram, para o julgar no dia do juízo, do grande juízo. Quem disse isso foi o Senhor Jesus. Mas chegando aqui novamente, não é? Para as regiões inferiores da terra, aonde o Senhor Jesus desceu
antes de subir para o céu, quer dizer, Jesus veio para salvar a humanidade sobre a face da terra, com a pregação do Evangelho, deixando a pregação do Evangelho, a continuação da salvação através dos seus servos, dos seus discípulos, mas também desceu às regiões inferiores da terra para salvar aquelas pessoas que nunca ouviram falar do Senhor Jesus. Quer dizer, pessoas que já estavam mortas desde o início do mundo, do tempo de Noé, até o tempo do Senhor Jesus. Ele desceu ao cativeiro, ao inferno, pregou lá um evangelho e trouxe cativo o cativeiro. Quer dizer, Jesus esvaziou o inferno e ficaram lá só os demônios. Se, por exemplo, só uma ideia, quando nós vemos que Judas traiu a Jesus e após se enforcou, caiu no inferno, Jesus pode ter arrancado ele também do inferno, porque ele conhecia Jesus e aceitou. Creio eu. Ou você acha que caindo naquele inferno, sabendo quem era Jesus, não ia aceitar para que fosse tirado do inferno? Isso tudo faz sentido. O grande plano de Deus não veio só para salvar a humanidade sobre a face da terra, mas para tirar todos aqueles que viveram antes da lei. Uns pensam que Jesus desceu às regiões inferiores da terra só para salvar aqueles que, viveram antes da lei de Moisés. Não. Se ele pregou o evangelho no inferno durante 3 dias é muito tempo, não é? O Senhor Jesus, em espírito, desceu lá. Então, ele pregou a todos. Você acha que alguém ia ficar lá? Se eu lá estivesse, eu que não queria ficar. Um lugar cheio de gritaria, principalmente gritaria de mulheres. O que mais tem no inferno são mulheres, se você quer saber. Essa é a realidade. Se mais aqui na face da terra, se mais o que se tem aqui são mulheres, são mais do que homens, pode ter certeza. No inferno está cheio de mulheres. Não sendo, contra as mulheres, nem contra os homens. É só algo que faz sentido, Gritaria, um lugar de gritaria, fogo, o inferno, é um verdadeiro lago, onde flutuam as almas, um calor intenso, mais de 1000 graus. Imagina, o corpo que receberam para resistir. Não resiste, é uma dor infernal, uma dor que não passa. 24 horas, todos os minutos, todos os segundos, todo o momento, uma dor, uma gritaria sem parar. Então, tenha consciência, aceite a pregação do Senhor Jesus. Aceite o Senhor Jesus enquanto há tempo. Aceite o Senhor Jesus antes do arrebatamento, que está próximo. Após, creio eu, 2030, as coisas vão acelerar para a vinda do Senhor Jesus. Porque tudo o que eles têm programado neste mundo é para 2030. Então tenha cuidado. Você que caiu, você que está fraco, você que abandonou a fé, por nada acontecer, chutou o balde, se revoltou contra a igreja, se revoltou contra a palavra de Deus, porque você acha que nada se cumpriu na sua vida. Volte-se para o Senhor Jesus, porque Ele lhe dará a oportunidade. Ele não o negará, ainda que o tenha rejeitado por causa dos seus pecados, mas você está vivo para ser salvo. Ele não o rejeita, Ele não te abandona nem te deixa. Depende de você. Está nas suas mãos a sua salvação, a sua oportunidade de ser salvo, enquanto há tempo. Se apresse. Olha que as virgens nécias, as virgens, digamos, burras, ignorantes, mas tinha as outras que eram as espertas. As espertas conservaram dentro delas o Espírito Santo e não vacilaram. E quando o Senhor Jesus veio, entraram pela porta. E o Senhor Jesus fechou a porta após elas. Mas as cinco burras, 5 virgens burras, estúpidas, ignoraram a palavra de Deus, e perderam o Espírito Santo, foram a correr,
para buscar o Espírito Santo, já não havia tempo mais. Porque após o arrebatamento, o Espírito não estará aqui para descer sobre ninguém. Então, tenha pressa, se apresse, porque o tempo também vem a cavalo. Se apresse para buscar o Espírito Santo, porque ainda há um pouco tempo antes da volta do Senhor Jesus. Porque após 2030, esquece, você pode não ter mais tempo de buscar esse Espírito Santo e descer sobre você para que você tenha a oportunidade de entrar no reino dos céus. Essa é a mensagem de hoje que vos deixo em nome do Senhor Jesus. Busque o Senhor Jesus enquanto há tempo de você o achar, porque daqui a uns anos você não achará mais.